Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças propostas pela Comissão de Juristas para o Código Penal Brasileiro. O objetivo é alterar algumas leis já existentes, mas que não são eficazes ou deixam a desejar. Quem vai falar sobre esse assunto é Deiber Magalhães, que é advogado e membro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, com o representante do Comando da Polícia Militar, Sandro Nunes Paiva, e com o promotor Breno Lintz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. São várias mudanças, né? Não dá nem para a gente enumerar todas elas. Mas na prática, o que deve mudar? Eu acho que na prática, para a sociedade enxergar e ver uma alteração, ficou um tanto quanto a desejar. Sob o aspecto, vamos dizer, teórico, de aplicação, de sociabilidade, sem dúvida nenhuma teve alguma alteração. Mas para a prática, para o cidadão aí enxergar e ver que algo alterou, não vai existir nada que influenciará positivamente diante daqueles que queriam um direito penal mais forte, mais atuante dentro do Brasil. Porque eu acho que a tendência da sociedade, né, é querer que as leis fiquem mais duras, né, que as pessoas sejam punidas, não é isso? Na realidade é o seguinte, quando ocorre qualquer fato de repercussão social, a primeira questão que se é levantada é reunir os legisladores de plantão, que são os representantes do povo, e apresentar ao Senado ou à Câmara Federal a modificação endurecendo uma legislação. Nós tivemos o caso da Daniela Pérez, quando foi assassinada, e juntamente foi o caso do empresário Abílio Diniz, então, que se criou na época a questão dos crimes hediondos, elencando outras matérias que estavam fora dessa legislação. Então nós temos essa tendência de achar que o endurecimento da legislação vai inibir a prática de delito, e nós sabemos, os aplicadores da lei, os representantes do Estado, na sua matéria repressiva, na sua parte repressiva, sabem que isso não modifica, não inibe a prática de crimes. Eu acho que essa modificação do Código Penal, ela veio em boa hora, muito embora bem ressaltado pelo ilustre promotor de justiça, doutor Breno, não irá trazer essa mudança tão alardeada e esperada pela população. Nós vamos ter mudanças mais de natureza técnica do que realmente repressiva. Capitão, e do ponto de vista, né, da Polícia Militar, o que você acha? Essa alteração vai facilitar o trabalho de vocês? Vai ser mais fácil manter a segurança da população? Ou não vai fazer diferença? Vai ficar na mesma, na sua opinião? Em alguns casos, sim. Eu acho assim que a mudança proposta, ela vai tanto atingir a parte técnica dos juristas, dos aplicadores, quanto a sociedade. Um exemplo, o Código, ele já no seu artigo primeiro, ele vem até fazer uma mudança da teoria do crime. Isso, para o nosso conceito técnico, é uma mudança muito grande, onde você já deixa de ter uma teoria tripartite, tirando a culpabilidade, para ter uma teoria que é bipartite, já trazendo a culpabilidade para um mero pressuposto de pena. E isso, para uma questão técnica, é uma mudança grande. Uhum. Agora, questão assim, para sociedade, nós teremos muitos fatos que se tornarão crime, que tornar-se-ão crimes, uhum, e outros que deixarão. Então, em muitos casos, a conduta que antes não era criminosa, ela passará a ser. Uhum. Em outros casos, a que ela não será mais. Uhum. E nesses casos específicos, pode haver uma dificuldade, principalmente no movimento da engrenagem da persecução criminal. Porque hoje, talvez, o endurecimento da pena não seja o fator essencial para que não ocorra o crime, mas sim uma execução eficiente dessa pena. Então, o criminoso, ele tem que sentir que a execução dessa pena ela será eficiente, e o Estado na ressocialização dele. Se não houver isso, ele vai sair com nova mentalidade para cometer outros crimes. É aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes não modifica, né? Na verdade, continua na mesma, não é mesmo? Na verdade, doutor Deiber, eu acredito que vai concordar comigo.
eram pouquíssimos itens que tinham que ser mudados no Código Penal. Tinha que ter o Estado, era vergonha e montar a estrutura para que aquilo que estivesse escrito lá fosse cumprido. Todo mundo critica e fala que é um código de 1940. Não existiu no Brasil, e não existe agora, nenhum jurista com a capacidade de Francisco Campos, que foi quem escreveu, quem redigiu o Código Penal em 1940. Se você lê o Código Penal de 1940, aquelas condutas que deturpam a sociedade e que incomodam a sociedade estão todas lá dentro. Nós nunca vimos, Dr. Davis sabe disso, o cumprimento daquelas metas estipuladas pelo Código Penal. Se a gente visse, não teria crime no Brasil. Ou seja, a lei existe, mas a lei ela não é existe, a lei é perfeita, deveria. não precisava mudar. O que precisa é a estrutura. Agora, no Brasil tem-se a mania de fazer o seguinte: bom, não está tendo efeito para a população ver, vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui como crime, porque ninguém está vendo mesmo, então vamos resolver o problema. Aí, numa próxima análise, fala assim, não, está perfeito agora em relação às condutas que estão realmente desvirtuando a sociedade, incomodando a sociedade. Isso é mentira. O que eles fazem é uma adaptação para a falta de estrutura que o Estado tem e engana a população e acha que é bonito. O que eu acho ruim é ver promotor, juiz de direito e advogado de alto gabarito participando de uma porcaria dessa. Isso me traz preocupação. Me traz preocupação. O Código Penal não precisa ser mudado para que a sociedade se sinta segura. O que precisa mudar são estruturas do Estado na questão da ressocialização, na questão do real cumprimento da pena, como descrito na Lei de Execução Penal. Se nós tivéssemos isso, o Código Penal de 1940 continua perfeito. Deixa eu te explicar um negócio. Quase que todos os delitos constantes hoje do Código de Defesa do Consumidor já existem no Código Penal de 1940 como estelionato. Só muda ou se torna mais específico aquela conduta e vão se criando raízes daquele tipo penal chamado estelionato. Nada mais é do que aquilo. Então eu acho que o que falta é vergonha na cara do Estado para cumprir o seu papel e colocar uma estrutura efetiva para os órgãos de segurança fazer valer as leis penais e processuais penais no Brasil. E em todo esse processo são muitas falhas, né? Às vezes começa desde da forma, não só a lei em si, a aplicação da lei, mas, por exemplo, a estrutura das cadeias, superlotação. Então são várias falhas que acabam culminando desaguando nessa sensação de impunidade e de que o Brasil não tem justiça. Vamos mudar, mas isso é tudo uma mentira. O crime de uso de entorpecente, ele é o mais claro deles. Antes de 76 ele era punido com reclusão, com pena privativa de liberdade. Veio 76 e alterou um pouco, mas continuou ele como privativa de liberdade, a sanção imposta a ele. Aí agora despenalizou e com o novo código deixará de ser crime. Agora, não resolveu o problema de tóxico no Brasil. Se nós estamos tratando do usuário que precisa de um tratamento, nós precisaríamos era de local para recolher essa pessoa e essa pessoa se tratar. Em Minas, só existe um local que é em Juiz de Fora. Vê se tem cabimento um negócio desse. Doutor, com relação justamente a essa modificação, com relação à descriminalização do uso de entorpecente, o projeto, quem foi o autor dessa modificação foi o advogado Técio Lins e Silva, que eu conheço, já participei de alguns congressos com ele, e a gente verifica a intenção de trazer para a legislação aquilo que é um contexto da sociedade, né? Que houve a modificação da Lei 6368, houve a modificação da Lei 11.343 de 2006, né? Que passa então o artigo 16, que era da Lei 6368, de uso entorpecente, passa a ser o artigo 28 com outra roupagem, né? Determinando
uma penalidade mais educativa, uma restritiva de direito, impondo que o usuário de drogas participe de eventos que venham trazer ensinamentos sobre como ele poderia deixar de estar usando a droga, mas isso desassociado de uma contrapartida do Estado, de criar mecanismos eficientes para que esse usuário de drogas venha, através de toda uma estrutura, de um tratamento psicológico adequado, deixar de amenizar essa dependência. A simples legislação não vai trazer essa modificação social que todos esperam. Uma mera modificação da lei não vai modificar o comportamento das pessoas se o Estado não for eficiente e der condições para que as pessoas que são dependentes químicos possam buscar tratamento amparadas pelo Estado. Como o Dr. Breno disse, nós temos uma cidade de 700 mil habitantes e não temos o poder público presente com uma clínica de recuperação. Nós temos uma secretaria antidrogas e não temos sequer local destinado para que as pessoas possam receber um tratamento amparado pelo Estado, União e pelo município. Porque, na verdade, não é uma questão de segurança, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de várias outras questões envolvidas, né, que tem que ser repensada e não só a legislação. Sem dúvida. A questão de drogas eu acho que envolve tanto o ramo de sociologia quanto de saúde pública e de segurança pública. Porque quando nós pensamos somente no usuário, como ele sendo um doente, necessitando o tratamento, nós temos também que pensar o pós-uso droga. O pós-uso droga, ele é uma questão de segurança pública, onde muitos cometem crimes, roubos, furtos, homicídios. E temos também questão de saúde pública, onde vários usuários, sob o efeito dessa droga, proliferam doenças. Hepatite, até AIDS. Então, é uma questão muito mais grave, que não é somente envolvido o tratamento dele. A sociedade inteira, ela torna-se vítima de outros atos ainda, envolvendo o uso. E quando você tem uma descriminalização por si só do usuário, mantendo o traficante como um ato criminoso ainda, cria uma dicotomia onde o produto que ele vende ele é ilegal, mas a partir do momento que ele é usado, é legal. E isso pode até utilizar, é uma contradição, né? utilizar o usuário como sendo o escudo do traficante para ele nunca ser preso por tráfico. É uma questão que deveria ser analisada com muito mais, acho que, profundidade, cientificidade, não só por uma comissão jurista, não, mas por vários ramos da sociedade, inclusive por psicólogos, por sociólogos, para realmente discutir hoje qual que seria o combate às drogas. Porque a repressão, ela por si só, ela torna-se ineficiente. Então você tem que ter uma prevenção muito grande com o quê? Com família, educação, isso vem o papel do pai. Então hoje o pai, ele já não educa a criança, ele leva a criança para uma escola ou para uma creche para se ver livre dele. Hoje tem o papel do Estado na educação dessa criança, adolescente. Isso foi mostrado que a educação funciona. Na década de 80, o cigarro ele era status, né? Marlboro tinha uma propaganda linda, era um cowboy com uma mulher linda do lado e quem fumava tinha assim status. Depois de 20 anos, depois de 25 anos, hoje a maioria já não fuma, né? O fumante já tem um espaço dele para não incomodar as outras pessoas. Ou seja, as campanhas porque fizeram teve uma educação efeito, né? forte em cima disso. Então a prevenção ela tem que ser feita de modo bem mais eficaz. Exemplo, nós só combatemos a droga aqui quando ela chega. E como que ela chega aqui? Tá certo, então. Obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Pelo vento ligando essa gente, vem pra manter o Brasil todo junto.
se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do governo federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! Vassoura é para limpar, atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre direito. Doutor Breno, como a gente estava conversando, qual seria uma solução, né, cabível para resolver essas questões? Olha, eu acredito essa problemática de não aplicação e impunidade aos tribunais superiores e a todas essas entidades que estão dentro da área de segurança pública como responsáveis pela impunidade e pela bagunça que está o Brasil. Nós teríamos que colocar pessoas dirigindo nossas instituições, o Ministério Público, a Polícia, a Advocacia, o Tribunal de Justiça, os tribunais superiores, com eleição e votação pela sociedade. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo que eu falei aqui com você agora mesmo. Uma súmula votada por 5 pessoas lá em Brasília, 5 pessoas que nunca precisaram de segurança nenhuma, porque o exército está em volta da casa deles, eles não precisam de segurança, votaram a súmula dizendo que aquela pessoa que pratica uma falta grave dentro do presídio não precisará se preocupar, porque quando chegar o tempo do livramento condicional, ele não terá qualquer restrição ao livramento, mesmo praticando a falta grave. Exemplo, ele iniciar uma rebelião no presídio e quebrar todo o presídio. Não tem problema. Não tem problema. Isso é obra dos tribunais superiores. E isso é a vergonha da sociedade e o que a sociedade não aceita. Então, se nós tivéssemos eleição para essas pessoas, nós teríamos um judiciário e uma área de segurança de acordo com o que a sociedade quer, de acordo com aquele que paga o imposto, de acordo com o munícipe que vive aqui em sociedade. Nós precisamos disso. Nós não vamos colocar políticos dentro desses locais. Nós vamos escolher, dentro da classe de juízes que passaram no concurso, qual aquele que pode melhor representar a sociedade sendo o desembargador. Nós vamos escolher dentro do Ministério Público qual aquele promotor que representa os anseios que a sociedade espera da promotoria e colocá-lo como dirigente da promotoria. É isso que precisa no Brasil. Porque quem está lá, meu Deus do céu, eles esquecem que a sociedade, que o pagador de impostos, que o cidadão está aqui sofrendo as consequências da irresponsabilidade dessas votações que existem dentro dos tribunais superiores. Tá certo. E na sua opinião, doutor? Concordo com o doutor Breno. Em algumas questões, inclusive em países mais desenvolvidos, a gente tem lá eleições, né, para o Ministério Público e a gente vê que realmente há um interesse maior de representatividade da sociedade. Então eu acho que todo poder emana do povo e pelo povo é exercido. Então o povo deve escolher quem vai exercer esse poder em seu nome. Então concordo com o doutor Breno. Com relação a questões relativas ao sistema prisional, que é a área que eu bastante milito, né, como presidente da Comissão de Direitos Humanos também
da OAB e participante da Comissão Estadual da OAB de Direitos Humanos e Assuntos Penitenciários, a gente vê, como dissemos no bloco passado, uma ausência do Estado. Foi citado pelo Dr. Breno, questões que a gente vê ocorrer em outros países, como os Estados Unidos, a quantidade de presos é quase que o triplo nosso, né? E nós temos lá uma estrutura, e aqui nós não temos uma estrutura, nós temos 500 mil presos, né? Quase 600 mil presos, e a estrutura aqui, né, até você mais pessimista que o Dr. Breno, não para 400, mas para 300 mil presos. Nós temos estados que presos com pena em delegacia, reeducantes do sexo masculino cumpre pena junto com pessoas do sexo feminino, menores cumprindo pena junto com maiores. Então nós queremos trazer uma legislação de primeiro mundo para um país de terceiro mundo, que não cumpre o seu dever de casa, de dar um mínimo de estrutura para que essa legislação seja aplicada. Como bem colocou o excelentíssimo promotor Dr. Breno, o Código de 1940, ele é de uma capacidade incrível, porque ele antecipou o seu tempo e trouxe questões naquela época que até hoje são atuais. Questões relativas ao estelionato, questões dos cumprimentos, da questão relativa ao cumprimento de pena, só que nós não temos estrutura para que essa legislação seja efetivada. É a mesma coisa, nós estamos prevendo uma modificação, um processo eletrônico para ser implantado. Nós temos pessoas que às vezes militam no Poder Judiciário que não sabem acessar um computador. Então nós vamos ter uma legislação, mas não vamos ter operacionalidade. Então não adianta nada mudarmos a legislação se não dermos operacionalidade aos operadores do direito para que seja efetivada essa legislação, essa modificação. Porque às vezes, muitas vezes a sociedade cobra da polícia, cobra do prefeito, cobra de várias pessoas que, na verdade, a questão é muito mais complexa, né? Vem lá de quem cria as leis, que é a questão que o senhor estava falando. Por exemplo, como é que lidar, né, na polícia militar hoje, conviver com todos esses problemas, com essa situação de colocar alguém preso, saber que ela vai sair daqui uns dias, porque deve dar uma sensação de impotência, de saber que a lei não vai manter aquela pessoa lá. Esse sentimento de impotência, mas é da sociedade. Por quê? Porque a gente sabe que, por questões que são constitucionais, ele vai responder mesmo liberdade, a não ser se tiver alguns critérios que determinem a prisão que é preventiva dele. Então, assim, essa questão, ela é mais voltada para a questão de realmente investimento em estrutura, em ressocialização, né, e não devolver à sociedade aquele preso sem condições ainda de conviver em sociedade. Porque isso acontece, a gente vê todos os dias vários casos, né, de criminosos que crimes reincidentes, e a gente fica com aquela sensação, por que ele não continuou preso? Por que ele pôde sair e cometer aquele crime de novo? Quando, na verdade, a gente sabe que não tem estrutura, que às vezes o Estado não mantém ele lá. Sim, aí é questão da legislação processual e de execução de pena. É bastante problemático também. Eu vou só citar um exemplo. Aquela menina que trabalhava como cabeleireira em Belo Horizonte. Que foi assassinada. E que foi assassinada com 7 tiros e a câmera filmou tudo. Lembro. Ela tinha ido no judiciário e provavelmente no Ministério Público e na polícia e reclamado 6 vezes. Ela tinha 6 boletins de ocorrência de que o cara estava ameaçando e que iam bater nele, que iam bater nela. Resultado, o cara entrou lá no estabelecimento dela lá e deu 7 ou 8 tiros e ela morreu. Cadê o juiz? Cadê o promotor? Cadê o policial que ouviu essa mulher? Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. A satisfação que essa pessoa tem que dar, quem dirige a Polícia Militar, quem dirige a OAB, quem dirige o Ministério Público, quem dirige os tribunais, a satisfação que eles têm que dar é para a sociedade e não para seus pares. Porque nós não estamos lá representando outros promotores, ou outros policiais, ou outros advogados. Nós estamos lá representando a própria OAB, a sociedade. A sociedade quer saber como a OAB age. A sociedade quer uma polícia militar assim, a sociedade quer um Ministério Público dessa forma, a sociedade quer o Tribunal de Justiça, a Justiça agindo dessa forma. Todo mundo sabe como quer.
Mas ninguém que dirige essas entidades respeita o que a população quer. Por isso que eu falo que tem que ser eleição. Tem que cair todo mundo. Tem que colocar lá eleito pela sociedade. Tem que municipalizar a polícia, municipalizar o Ministério Público, a Justiça. Nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York pegou a cidade, e eu não estou falando porque ele era um promotor de justiça não, mas ele era um promotor de justiça, pegou a cidade com 3.700 assassinatos ano, na cidade de Nova York, e abaixou esse nível para 235. É uma coisa estrondosa. E ele fez por quê? Porque foi eleito pelo povo, porque ele tinha o controle da polícia. Nos Estados Unidos é assim, o prefeito controla a polícia de sua cidade. O prefeito controla a promotoria de sua cidade. Ele já é eleito pelo povo. Então o que nós temos que imaginar? Eleição para juízes de tribunais, para a promotoria que está trabalhando nos tribunais, para a polícia que está dirigindo a corporação, para a OAB que está dirigindo toda a classe de advogados, eleição popular, que o cidadão tem direito de influir. Nós precisamos disso. A partir desse momento, nós vamos ter um poder público de acordo com o que a sociedade quer. A partir daí, as cobranças serão muito menores, porque essas pessoas que vão estar à frente dessas instituições estarão representando o que a população quer. Ou seja, tem muito para mudar ainda, né, gente? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem. E se você aí de casa tem alguma sugestão de tema para o programa, basta ligar no número 3239-4343. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.